Olá a todos! A sala de conversa dessa semana traz um tema bastante polêmico e interessante. É possível prever o futuro? Já saberemos. Iniciando a palestra e já respondendo a pergunta a qual ela se propõe, é possível prever o futuro? Sim, é possível sempre prever o futuro. E muitos têm essa capacidade. Desde a nossa mãe, que sempre avisa, filho, cuidado, isso não vai dar certo, até uma folha de chá, uma borra de café, uma carta de baralho. Todo mundo, todas as coisas, toda a natureza são oráculos naturais. A verdadeira pergunta não é se é possível prever o futuro, é se o futuro que é previsto pode e vai acontecer e por quê. Então, desde a antiguidade, que o homem é obcecado em conhecer o futuro, e às vezes ele até consegue, quando nascem por aqui alguns espíritos visionários, como o Arthur Clarke, o Aldous Huxley, o Nostradamus, né? As nossas mães, alguns amigos até. Os antigos reis, os faraós, os imperadores, todos eles tinham os seus sacerdotes, astrólogos, para orientar o futuro através do movimento dos astros. E até os dias de hoje, muitos políticos poderosos ainda mantêm esse costume. Há uma diferença importante entre a astrologia e o astrólogo, tá? A astrologia, a proposta dela não é ficar fazendo previsão de futuro nem para rei, nem para político, nada disso. Ela é uma orientadora da consciência das energias. E para que elas ofereçam a melhor frequência para um indivíduo, é necessário várias coisas, além de consultar um astrólogo. Ele tem que fazer todo um trabalho de autoconhecimento também. E o astrólogo, ele é um ser humano, certo? Ele não é nenhum mágico, ele só é um estudioso das posições dos astros, e a forma como ele também vai se desenvolver é importante, né? Então, quando ele se domina pelo ego, pela vaidade, o que acontece? Fatalmente ele erra, e feio. E quando isso acontece, quem fica desacreditado e cai no ridículo? A astrologia. Por isso é muito importante conhecer essa diferença. Quando nós, todos, as pessoas procuram conhecer o seu futuro, existe sempre uma dúzia de possibilidades do que pode acontecer. E o mistério que vai fazer com que alguma delas se realize vai depender de muitos fatores. Vou dar um exemplo para vocês. Se o destino fosse um navio, certo? E o seu desejo seria o leme, o casco é a sua alma, os ventos são as energias cósmicas que impulsionam. Então, se só existisse o desejo, só a vontade de ir para algum lugar, um homem ao leme, não adiantaria, porque existe todo um resto de processo para que isso aconteça. O casco, que é a alma, ele tem que ser leve, ele não pode ficar pesado, senão não vai deslizar. E os ventos, eles não sopram a favor e acabam confundindo a sua rota. O que faz a maioria das pessoas nessa situação? Que é onde a maioria das pessoas se encontra, infelizmente. Elas jogam a âncora, que se chama medo, e ficam ali paradas, desconectadas e infelizes. A
proposta da astrologia e que eu quero passar hoje na palestra é compreender como ela funciona nesse sentido. Porque o que ela busca ser, não um oráculo, mas uma orientadora cósmica de energias para despertar a profundidade na sabedoria de cada um. E aí sim ele sai definitivamente de um movimento estagnado de vida para um encontro com o seu destino. Vocês podem observar na tela o desenho artístico de um mapa astral. Então, para compreender o futuro que ele apresenta, é preciso antes saber algumas considerações. E a primeira delas é sobre o tempo. O que é o tempo no sentido cósmico é muito diferente do que representa o tempo para nós. Nós contamos o quê? Horas, dias, meses, anos, e o cosmos conta ciclos de movimentos. O que o astrólogo faz é interpolar os ciclos cósmicos ao tempo da Terra. E nesse movimento contínuo de energias que nós recebemos, elas expandem, compactam, impulsionam, inibem, o nosso barquinho precisa navegar. A astrologia, ela mostra o quê? A forma do nosso barco. Tudo que uma pessoa precisa saber para que o casco dela fique leve, para que deslize, como ela vai conseguir erguer as velas para receber o vento, né? E quando que esse vento, que é o destino, vai soprar. Então, a parte da pessoa é o quê? É levantar a âncora, ou seja, perder o medo, e assumir o leme, que é o livre-arbítrio. O mapa é para uma viagem, para encontrar-se com o destino de uma forma sábia e consciente. O mais importante de tudo, ser feliz. Para auxiliar a conexão, a astrologia apresenta no mapa 12 casas, que são os 12 setores da vida onde o homem precisa se desenvolver e apresentar as suas qualidades, vencendo as suas dificuldades. Todas elas precisam estar harmônicas e sintonizadas para que a viagem aconteça. Então, resumindo um pouco das casas, né, é o seguinte: em primeiro lugar, que parte do signo ascendente, é desenvolver a sua personalidade. Depois vem ser capaz de suprir as suas necessidades, buscar o conhecimento e se expressar corretamente, desempenhar um papel familiar positivo, desenvolver a criatividade e envolver-se com as pessoas, dedicar-se a um trabalho e manter uma rotina saudável, fazer parcerias afetivas e de trabalho, ser intuitivo com as necessidades dos outros, ter profundidade, abrir-se ao conhecimento superior, ao mundo e também compartilhar as suas experiências, ter a preocupação social como objetivo dos seus esforços, buscar a realização na vida sempre em conjunto com os demais, buscar o contato com o seu ser espiritual e as forças superiores que te ajudam a conectar o seu destino. Esses são os 12 setores que regem o aperfeiçoamento do ser humano. Então não é nenhum grande mistério ou uma grande dificuldade. Quando nós encontramos desajustes em alguma área da vida relacionada a esses aspectos, a essas 12 casas, ou mais de uma às vezes, o que acontece? Acaba gerando um bloqueio que acaba afetando as outras áreas também. Então não existe uma possibilidade de você ter algumas áreas onde você se desenvolve bem e outras não. Qualquer área mal desenvolvida vai consequentemente afetar todas as outras. Todas elas atuam em conjunto. Por isso que o autoconhecimento, antes de tudo, é fundamental. Alguns exemplos, né? Por exemplo, desenvolver a personalidade não é fazer selfie na internet, certo? Não é desenvolver um personagem. Personalidade é uma outra coisa. Então a pessoa precisa conhecer os seus dons, as suas potencialidades, as suas limitações para identificar o que motiva ela de verdade na vida, né? Sem isso, ela vai experimentando de tudo sem nunca saber o que quer. Suprir necessidades não inclui supérfluos, ostentação.
Buscar conhecimento é aprender de verdade, é através de leituras, de pesquisas, é um interesse que leva a conhecer a vida, e não apenas obter um diploma. De nada adianta ser legal também na rua, com todo mundo, com os amigos, e chegar em casa gritando com todo mundo, sendo indiferente. Isso também não é positivo, porque cai naquela parte de ser uma pessoa positiva no ambiente familiar. Todas as pessoas são capazes de criar alguma coisa, e de conviver com alegria com o mundo é fundamental para a alma. Uma rotina produtiva e cuidados com o corpo são tão importantes porque nós ganhamos esse corpo que nós precisamos cuidar, porque é através dele que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, principalmente de ajudar as outras pessoas. As parcerias que nós fazemos, principalmente as afetivas, são o reflexo da nossa evolução. Então é muito importante acertar nessa escolha. Preste mais atenção ao seu redor, ajude as pessoas que precisam, não seja uma pessoa dogmática de crenças definitivas, ouça as outras opiniões, conheça a diversidade do mundo. O único objetivo do conhecimento e do trabalho é poder aplicá-lo em benefício das outras pessoas. E só existe a realização em conjunto, porque todos nós somos um. E é importante, ao final de tudo, ter em mente que o plano superior, ele opera muito na nossa vida através dos bons pensamentos e das boas palavras. Então, nada disso é uma coisa difícil de ser alcançada. É um passo por vez e dando atenção a tudo, né? E o destino, o que significa? Esse é um ponto muito importante para compreender o sentido dessa palestra, né? Destino é propósito, é objetivo, é a meta que nós precisamos atingir. E que, infelizmente, poucas pessoas conseguem plenamente, né? Ninguém nasce por acaso. Toda a vida que chega na Terra, ela tem o seu traçado minuciosamente planejado. Nada no universo é aleatório, não só a nossa vida, nem no firmamento, na natureza, na terra, dentro do nosso corpo. Então, por que as pessoas acham que podem viver a esmo? Né? Nós somos a única criação divina que tem dificuldade em encontrar um propósito na vida. E esse é o ponto que a astrologia entra mais forte, dando algumas respostas que ajudam a orientar, né? Quem você pode ser e o que você pode fazer de melhor, o que veio desenvolver e contribuir e o que você pode encontrar para te ajudar, as coisas que você deve se prevenir para não se perder da rota da sua vida. Então, assim, a vida ela é feita de oportunidades, mas também de desafios, né, que nós temos que aprender a contornar. Ao conhecer o mapa, nós identificamos qual o impulso de energia com que uma pessoa nasce. Existem dois tipos de impulsos, né? Tem um impulso associativo, em que ela nasce em um meio que vai incentivá-la a progredir, e existe um impulso dissociativo, em que ela precisa se libertar do seu meio para encontrar a realização. E eu observo que acontece muitas vezes o oposto disso. Então, as pessoas que precisam se desassociar, elas continuam dentro do meio que não permite que elas evoluam. E aquelas que precisam viver em conjunto com o seu ambiente natural são aquelas que se afastam, né? Então, por aí vamos aprendendo. Existe também uma pergunta que eu recebo muito e que fica na cabeça de muitas pessoas, né? A respeito das pessoas do nascimento, das pessoas mais infelizes da sociedade. Aquelas que nascem no meio da fome, da guerra, que encarnam o mais cruel descaso da humanidade. Certo? Qual é o sentido do destino? O que a astrologia diz sobre isso? Isso não é uma questão só astrológica, isso é uma questão cósmica de todas as amplitudes, né? Espirituais, inclusive. Então, num sentido superior do destino,
que a gente recebe ao passar pela Terra, todos nós somos voluntários. O que acontece é que a gente acaba esquecendo, né? Porque o corpo é uma matéria densa que sente frio, fome, desejo, ele se domina, ele vai aos poucos se desconectando. Então, ele é todo um trabalho de se reconectar com a alma para que a gente possa contribuir melhor para o mundo, né? Então, nesse sentido de voluntários que somos, né, somente os espíritos de muita evolução que aceitam enfrentar essa difícil passagem que é a de mostrar para o homem o quanto ele faz coisas erradas e o quanto ele está errado e o tamanho da sua ignorância. Então são espíritos que nascem para mostrar a vergonha e ser um tapa na cara de todo mundo, certo? Eu tive uma experiência, conheci o país de Guiné-Bissau há uns 2 anos atrás e fiquei assim muito surpresa, e o que veio assim a me trazer as certezas desse meu conhecimento, né? Esse é um dos países que está oficialmente na lista dos 10 mais pobres do mundo. Eles não têm luz elétrica, não têm rede de esgoto, eles vivem em condições muito precárias, falta quase tudo. E mesmo sendo um país extremamente rico em reservas naturais, porque os poderosos do mundo não permitem que eles usufruam do que é deles por direito. Esse é o grande jogo do mundo, esse é o motivo da guerra que existe hoje e tantos conflitos, né? É o que? A ganância, é a maldade pura. E esse povo, apesar de eles já aceitaram esse fato de que não podem mexer em nada do que é deles e viver naquela pobreza. E eles são revoltados? Não, eles vivem felizes. Porque além de ser um povo muito carinhoso, extremamente hospitaleiro, o maior sonho deles, sabe qual é? É poder estudar. E eles querem fazer isso, eles queriam fazer isso no Brasil, por isso que eles nos procuraram. Eles querem que os jovens estudem para que volte para o país deles e coloque lá as melhorias que eles precisam. E assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, além de tudo isso que já é excepcional, é o fato de que eles não têm prisões no país. Não existe. Ninguém mata ninguém, ninguém rouba ninguém, certo? Não faz parte do cotidiano deles a cobiça, a inveja, a maldade. Então, eu pergunto, quem é infeliz de verdade? O que significam os privilégios? E quem é que está mais evoluído? Então, o erro de muitas pessoas é pensarem que a sua passagem pela Terra seja um tipo de férias, né? Um bilhete premiado que ela ganha só para gozar a vida. Então, a passagem pela matéria é um desafio de equilíbrio para a gente suportar, se manter aqui e procurar o desenvolvimento e a realização que inclua as outras pessoas e que ajudem as outras pessoas. Muito mais ainda agora, nessa fase que nós estamos vivendo. E sobre os acontecimentos, os eventos do dia a dia e o livre-arbítrio. Esse é um outro ponto que causa também alguns mal-entendidos, né? Os acontecimentos do futuro e como relacioná-los ao que nós desejamos, né? Que é o livre-arbítrio. Uma vez que entendemos que o destino é atemporal, porque nós podemos nos encaminhar para ele e alcançá-lo a qualquer tempo. Basta desenvolver o autoconhecimento que une as sintonias cósmicas, né? Outra questão são os acontecimentos que podem ou não estar ligados ao destino. Então, por exemplo, uma pessoa ela está estudando arquitetura. Então, é o seu destino ser arquiteta? Se a resposta for sim, esse é um acontecimento do destino. Ela vai continuar, vai se desenvolver ali com tudo que ela precisa. Agora, se não for, vai ser apenas um evento. Em algum momento, quando uma pessoa faz uma escolha que não é relacionada ao destino dela, em algum momento o que começa a acontecer?
ela vai começar a se sentir infeliz, vai se sentir deprimida, que ela vai se sentir inadequada. E esses sinais são clássicos, né? Então a pessoa está desconectada ao seu destino e ninguém aguenta viver assim durante muito tempo. Então ela vai acabar interrompendo, ou ela vai se formar e acaba não dando continuidade naquilo como trabalho, né? Então isso acontece muito na vida da gente, de todas as pessoas. O livre-arbítrio, quando ele é comandado pelos impulsos inferiores, por comportamentos imaturos, a probabilidade de fazer uma escolha errada é de 99%. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa que nos sentimos bem plenamente, está ligado ao nosso destino. E quanto maior o autoconhecimento e a consciência do significado do mundo na sua vida, ao seu redor, mais acertadas vão ser as escolhas. A astrologia, ela tem alguns métodos de previsão que ela utiliza para prever os movimentos futuros. Ela não prevê acontecimentos, isso é uma coisa importante de ser compreendida. Ela prevê as energias, os eventos, né, não acontecimentos, que são muito distintos. Então, as formas mais utilizadas de previsão são aquelas que utilizam a Lua e o Sol, né? Através desses movimentos de previsão, nós encontramos no mapa das pessoas aspectos que se formam aonde são como os ventos que sopram a vela do barco, certo? Para compreender o significado do acontecimento, é muito importante levar em conta a vibração também que a pessoa está. Por exemplo, né, duas mulheres distintas vão passar por um aspecto, nos seus mapas, um aspecto que acontece entre a Lua e Vênus, por exemplo. Que é um dos aspectos mais benéficos da astrologia. Então, digamos que uma delas tem uma personalidade insegura, uma pessoa desconfiada de todo mundo, ela é dominada pelo medo, pelas superstições, sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim, ela quer se prevenir, né? Então, quando uma pessoa assim recebe uma energia de Vênus, o que vai acontecer com ela? Ela vai sentir vontade de estar mais bonita, vai acabar comprando coisas demais, se enfeitando demais, vai comer muito também, porque Vênus também rege o paladar, todos os prazeres, aliás, e vai ficar o quê? Mais gorda, com mais preguiça, consequentemente, todas aquelas roupas que ela comprou não irão servir, vai ficar endividada porque gastou demais, né? E ela, no final das contas, vai ficar o quê? Infeliz, com um aspecto que é muito positivo, numa pessoa que ela não tem nenhum grau de consciência, nada traz a felicidade para ela, só a infelicidade. Agora, no caso de uma outra mulher, que possua um comportamento oposto ao dessa, que ela é uma pessoa mais equilibrada, mais consciente, ela procura viver de uma outra forma. Então, ela vai receber vibrações de Vênus, né, nesse aspecto, mais elevadas do planeta. Então, ela vai estar o quê? Naturalmente mais atraente para o mundo, vai receber convites e até encontra um amor. Então, essa é a diferença. Não adianta, não existe uma coisa crua, né? As energias cósmicas, elas são filtradas pela vibração de cada indivíduo, como se fosse um prisma. E de acordo com o grau também de consciência e de evolução de cada um. Esse foi um exemplo de Vênus, que vamos dizer assim que é um planeta mais bonzinho, né? Agora, e quando o aspecto da Lua é com Plutão? Aí é outro caso. Porque, por exemplo, o quadro é muito diferente. A energia que se recebe é muito mais difícil de enfrentar para alguns. Plutão, ele é o planeta responsável pela alma da gente. E nada do que é material tem importância ou é levado em consideração para ele. Quando chegam as suas energias poderosas na vida de uma pessoa, ele entende o quê? Que a alma dela precisa de leveza para evoluir. E quando as pessoas acumulam entulhos, né, que consideram vida, elas podem ser cortadas da vida delas assim de uma hora para outra. Ele faz sempre os cortes necessários,
não vai tirar nada do que seja realmente importante, só os supérfluos inúteis que atrapalham. Então, no caso 1, por exemplo, uma pessoa extremamente apegada às coisas, né, situações, pessoas, que não estão refletidas no seu desenvolvimento, ela vai se ver afastada de tudo isso, por bem ou por mal. Ela vai sofrer não pela perda, mas pelo próprio apego que ela tem. O sofrimento que ela vai ter com isso vai fazê-la refletir, buscar mais profundidade na sua vida, e assim ela evolui. No final, ela acaba o quê? Agradecendo. Esse é o objetivo, né? Analisando um segundo caso, quando uma pessoa que não tem apegos, que ela não tem acúmulos de coisas inúteis, de pessoas, de situações infrutíferas, né? Uma pessoa que já vive dentro de uma sintonia com um pouco mais de equilíbrio, com essa questão de Plutão, quando chega essa energia, o que ela recebe? Ela recebe uma grande quantidade de energia de força e de poder. Ela encontra solução para situações difíceis que ela pode estar vivendo, né? E muitas coisas boas acontecem. Então, essa é a diferença que há na previsão do futuro. O futuro está onde? Dentro daquilo que você é. Agora, a parte da astrologia, que são as previsões para o mundo, certo? Que nós conhecemos como astrologia mundial. Então, fazer esse tipo de previsões foi a especialidade do Nostradamus, que encontrou nisso o seu objetivo de vida. A astrologia, ao contrário do que dizem muitos astrólogos, ela não é uma ciência exata, embora seja preciso para revelar um mapa, muitos cálculos matemáticos e difíceis até, isso não limita ela a um conceito exato. Ela também traz um mistério, que são as energias que nós recebemos das estrelas. Talvez por isso, né, que os astrólogos desprezam as constelações, eles se apegam a uma faixa imaginária que chamam de conexão cósmica e ignoram o constante movimento do universo. É quase como aquele pensamento antigo de que a Terra era achatada, né? Que no final nós caímos num precipício. Então, quanto mais alto uma pessoa vibra na sua consciência, mais energia de qualidade ela recebe. E o Nostradamus, ele recebeu assim em tal potência essas energias que até hoje as pessoas pensam que, além da astrologia, ele praticava alguma outra mágica, né? Eu não acredito. Então, fazer previsões, até porque a questão da previsão é uma coisa que eu não faço muito, já fiz bastante, eu entendo como ela opera no astrólogo. Então, é uma energia forte que vai se apropriando e as revelações elas vão surgindo. E assim, quem gosta de trabalhar com isso, as energias, assim, é justamente aquilo. Quem gosta não recebe. Nada do que prevê, põe na revista, põe no jornal, não acontece. Porque entrou o ego, já não funciona. E quem não gosta, evita. Certo? Então, o que acontece, por isso que é o grande mistério da astrologia. Publicou, perde automaticamente a validade, né? E essas frequências altas de energia que são lidar com as previsões mundiais, tem coisas que não devem ser reveladas, apenas vividas com uma consciência maior. Por quê? Porque elas fazem parte de alguma coisa que foi construída e consolidada com muita força no passado, e esses eventos precisam acontecer. E trazer a previsão sobre isso não vai formar nada de positivo. Então, assim, o futuro, no sentido da humanidade, ele deve ser, o futuro não, os eventos, né? Eles devem ser, sim, trazidos à luz da astrologia, mas no momento em que eles acontecem e um pouco depois, para que se use isso como referência e que a gente procure buscar o quê? A sabedoria daquele evento. O que ele trouxe de significado? O que a gente precisa aprender daqui por diante? Para que da próxima vez
que acontecerem aqueles aspectos, a gente esteja mais preparados. Da mesma maneira que uma pessoa despreparada, desconectada de si mesma, quando recebe uma energia planetária, aquilo vai operar de uma forma benéfica ou maléfica, a mesma coisa com relação às nações, né, com relação ao mundo. O caso, por exemplo, da mineradora, que acabou ali com o Rio Doce, foi justamente quando Saturno entrou em Escorpião. Então não adianta nada o astrólogo ficar bradando aos quatro ventos que Saturno vai entrar em Escorpião, vai acontecer uma tragédia, porque não é esse o sentido dele. O mundo da forma que está, o que a gente pode esperar de uma entrada violenta dessa de Saturno em Escorpião? Alguma coisa ruim, mas no sentido de que é uma coisa ruim que precisa ser consertada para que ela não piore. Então esse é o caso, né? Então, prever o futuro sempre vai depender do quanto uma pessoa é ajustada à sua alma e ao seu sentido de destino. Porque a alma, quando ela escolhe o que ela vem fazer aqui, ela é como se assinasse contratos, certo? E são contratos que são levados muito a sério pelo plano cósmico e principalmente pela nossa alma. Tudo que nós escolhemos fazer e não fazemos, em todos os aspectos da vida, vai trazer consequências. O proveito em utilizar a astrologia, então, é conhecer os ciclos, certo? Para que se desenvolva cada aspecto da vida no momento correto e com consciência. Ela dá pistas, aponta caminhos, mas se uma pessoa vai ou não aproveitar aquilo, é um outro assunto. A pessoa e o futuro são coisas distintas. Só é possível fazer uma previsão com exatidão quando ambas se encontram em sintonia. Um barco ancorado nunca vai para lugar nenhum. Então, assim, não adianta, você pode prever coisas maravilhosas. Uma pessoa que não sai de casa, ela tem medo da vida, do mundo, ela não se envolve, ela não se permite. O que pode se apresentar para ela? Nada. O futuro é agora. Nós podemos ver exatamente aonde vamos chegar quando conseguimos saber para onde nós estamos indo. Muito obrigada a todos que acompanharam a palestra, mais essa sala de conversa, e até a próxima.